aquele silêncio constrangedor. Você está no banho, a água escorre quente e por um breve momento há paz. Mas então você desliza os dedos pelo cabelo e a realidade se impõe, viscosa e inconfundível. Mechas inteiras, finas e frágeis, se desprendendo com uma facilidade alarmante. O ralo do chuveiro parece engolir um pedaço de você a cada banho. Uma imagem angustiante que se repete no espelho. Depois dos 50, muitos de nós somos levados a acreditar que essa queda constante, essa redução de volume e a sensação áspera ao toque são simplesmente o preço inevitável da maturidade. Aceitamos o destino de ter uma cabeleira cada vez mais escassa, um fantasma dos cachos cheios da juventude. O espelho, nesse momento, é um mentiroso cruel. Ele sussurra que a culpa é apenas do tempo, dos hormônios em desequilíbrio ou de uma genética implacável. Mas a verdade é mais sutil, mais frustrante e mais encorajadora se você estiver disposta a ouvi-la. A fragilidade crescente, essa perda de volume que te faz evitar certos penteados e que mina a sua autoconfiança no dia a dia, é na maioria das vezes resultado de um erro invisível, uma falha sutil e devastadora na rotina de autocuidado capilar que quase todas as mulheres cometem religiosamente, sem sequer saber. É um ato de autossabotagem não intencional que desequilibra o ambiente onde o cabelo nasce, transformando o solo fértil em um deserto progressivo. Pense na frustração que essa situação gera. Você investe em vitaminas caras, em tratamentos de salão complexos, em óleos exóticos, mas a sensação de que está perdendo a batalha persiste. É a sua hemorragia capilar pessoal, uma perda contínua que não afeta apenas a estética, mas a sua identidade. O medo de pentear os fios, a aversão a olhar para a escova, o cuidado exagerado ao prender o cabelo para não evidenciar as falhas. Esse estresse crônico sobre o cabelo acelera ainda mais o problema, criando um ciclo vicioso de ansiedade e queda. O ralo não está engolindo apenas cabelo, ele está engolindo a sua vitalidade e a sua sensação de plenitude. O que acontece é que o ciclo de vida do nosso cabelo, que deveria ser um processo robusto de crescimento, repouso e renovação, está sendo interrompido prematuramente, antes que os fios atinjam sua plena maturidade e densidade. Esse processo de interrupção é impulsionado por um desequilíbrio silencioso que se instala na base do problema, o couro cabeludo. Ele é o verdadeiro ecossistema, o jardim onde os fios são cultivados. Se o solo está inflamado, obstruído ou subnutrido, não importa quantos nutrientes você jogue nas pontas. A fábrica de cabelo, o folículo, simplesmente reduzirá sua produção. A consequência é a miniaturização, onde fios grossos e pigmentados são substituídos por fios cada vez mais finos, curtos e fracos, até que a produção cesse completamente. Estamos falando de um hábito que, de tão simples e cotidiano, passou a ser o sabotador número 1 da nossa densidade capilar, especialmente à medida que as mudanças metabólicas e hormonais da maturidade tornam o couro cabeludo mais sensível e vulnerável a esse tipo de agressão. Vamos mergulhar fundo no que está realmente acontecendo no nível do folículo e identificar essa falha crítica na rotina de cuidados. Para entender como reverter essa situação, precisamos primeiro respeitar o ciclo de vida do cabelo, que é dividido em 3 fases principais: anágena, a fase de crescimento ativo, que pode durar anos; catágena, uma fase de transição curta; e telógena, a fase de repouso, quando o fio se prepara para cair e dar lugar a um novo. Em um couro cabeludo saudável, a grande maioria dos folículos está na fase anágena. O que o erro silencioso, que abordaremos em detalhes, provoca uma mudança dramática nesse equilíbrio, forçando mais fios a entrarem prematuramente na fase telógena e encurtando o tempo que os fios passam crescendo fortes e grossos. Isso resulta na percepção de que o cabelo não cresce mais, ou cresce muito fraco, morrendo jovem e rapidamente. A verdadeira ameaça, portanto, não é a perda hormonal em si, mas a inflamação de baixo grau e a obstrução que impedem a comunicação vital entre os vasos sanguíneos e a base do folículo piloso, privando-o do oxigênio e dos nutrientes essenciais.
A cada dia que mantemos esse hábito incorreto, estamos compactando o solo, sufocando a raiz e aceitando essa miniaturização como destino, quando na verdade ela é reversível. Ignorar essa condição do couro cabeludo e focar apenas nas pontas é como regar as folhas de uma planta morrendo enquanto a raiz está podre. As consequências de não corrigir esse desequilíbrio vão muito além da estética. Fisicamente, o cabelo ralo e a exposição do couro cabeludo aumentam a vulnerabilidade a danos ambientais, como a radiação ultravioleta, podendo acelerar o envelhecimento da pele da cabeça e aumentar o risco de problemas dermatológicos. O couro cabeludo, se cronicamente inflamado por esse acúmulo invisível de resíduos e sebo mal removido, o cerne do nosso erro, torna-se um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos que causam coceira, irritação e, claro, queda mais intensa. Mentalmente, o impacto é profundo. A perda de cabelo é um dos maiores gatilhos de baixa autoestima e ansiedade em mulheres. O estresse de tentar esconder a rarefação e a sensação de impotência diante da mudança corporal constante geram um estresse psicossomático que comprovadamente piora a saúde capilar. Esse ciclo de preocupação e queda torna-se um fardo pesado, afetando a qualidade de vida, as interações sociais e o prazer em se arrumar. É por isso que não estamos falando apenas de beleza, mas de saúde integral e de resgate da confiança. A intervenção é urgente, não apenas para salvar os fios que restam, mas para proteger o seu bem-estar emocional e físico de longo prazo. É hora de parar de aceitar a fragilidade como inevitável e tomar medidas concretas para restaurar a integridade desse ecossistema vital. E qual é, afinal, esse erro simples, mas devastador, que interrompe o ciclo de crescimento e acelera a queda em mulheres maduras? É a negligência intencional ou não da higiene profunda do couro cabeludo. O erro não é o que você faz, mas o que você não faz regularmente. Garantir a remoção completa de acúmulo de produtos, sebo oxidado e células mortas que se acumulam na base dos folículos. Com o tempo, essa camada compactada, agravada pela diminuição da renovação celular natural após os 50, age como um tampão asfixiante. A maioria das pessoas lava o cabelo focando na espuma e no cheiro, mas não pratica a massagem ou a técnica de esfoliação e limpeza profunda necessária para desobstruir os poros e reativar a microcirculação na derme. A solução, surpreendentemente acessível, reside na incorporação de um passo crucial, a esfoliação suave e a técnica de lavagem com foco primordial no couro cabeludo, utilizando escovas de massagem específicas ou a ponta dos dedos, e produtos que contenham ingredientes suaves e desintoxicantes, como ácido salicílico ou extratos naturais de hortelã, em baixa concentração, sem agredir a barreira cutânea. Este passo reverte a hemorragia capilar de forma mais eficaz do que qualquer suplemento isolado, porque ele literalmente desobstrui o caminho para os nutrientes chegarem, reduz a inflamação crônica e acorda os folículos adormecidos, que foram sufocados pelo acúmulo. Ao transformar a lavagem de uma tarefa rápida em um ritual de purificação e estímulo, estamos devolvendo o oxigênio e a vida à base de cada fio, pavimentando o caminho para o volume e o brilho recuperados. Adotar o caminho para a recuperação capilar exige mais do que apenas a técnica correta. Exige uma mudança de mentalidade fundamental, um compromisso com a consistência e, acima de tudo, paciência inabalável. O maior obstáculo que encontramos ao tentar reverter anos de miniaturização e queda é a expectativa de resultados imediatos. Lembre-se, o cabelo opera em um ciclo de meses. Você não verá novos fios fortes e densos da noite para o dia. A fase de crescimento pode levar de 3 a 6 meses para se manifestar visualmente, na forma de novos cabelos, baby hair, na linha da testa ou no topo da cabeça. É fácil desanimar e desistir após 4 semanas, concluindo erroneamente que a técnica de limpeza e estímulo não está funcionando. É vital entender que o sucesso não está no produto mais caro, mas na repetição disciplinada do ritual correto de desobstrução e massagem. Encare esse processo não como um tratamento de emergência, mas como uma manutenção de saúde contínua, assim como escovar os dentes. Se você for complacente ou inconsistente, o acúmulo e a inflamação retornarão, e o folículo voltará a encolher. A autocompaixão é outra peça crucial. Em dias de maior estresse ou queda, não se culpe.
Simplesmente retorne à rotina de forma consistente no dia seguinte. Seu foco deve ser criar um ambiente de crescimento estável, limpo e estimulado, e permitir que o tempo faça o seu trabalho, restaurando gradualmente o volume e a força perdidos. Mude o foco da perda para o cultivo, do desespero para a determinação. O caminho para reverter a fragilidade e a queda constante está, portanto, ao seu alcance, e não exige uma revolução financeira ou tratamentos invasivos. Exige sim uma reeducação sobre o que significa o verdadeiro cuidado capilar, que começa na raiz. Lembre-se, o corpo tem uma capacidade incrível de se curar e se renovar, desde que lhe sejam fornecidas as condições ideais. O seu cabelo não é uma exceção. Ao corrigir esse erro silencioso de negligência da higiene profunda e integrar a massagem estimulante e desobstruidora à sua rotina, você não está apenas combatendo a queda, está reativando o potencial de crescimento máximo de cada folículo. A transformação é real, e ela se manifesta não só no espelho, com o surgimento de novos fios e o aumento perceptível da densidade, mas também na sua postura e na sua confiança. Aquele pavor matinal diante do ralo do chuveiro pode ser substituído pela satisfação de ver a escova com muito menos fios. Não aceite o cabelo ralo como seu destino inevitável após os 50. Você tem o poder de mudar essa narrativa. Comece hoje mesmo a tratar o seu couro cabeludo como o solo precioso que ele é. Nutra-o com oxigênio e limpeza. E observe a cascata de força e volume renovados que irá se manifestar. Tome a decisão de cuidar da sua saúde capilar de dentro para fora, da raiz para a ponta, e recupere não apenas o volume, mas a confiança perdida. A sua jornada de recuperação começa com o próximo banho, com a técnica correta e o compromisso renovado com a sua saúde. Agora que você internalizou a técnica e compreende a ciência por trás da renovação, precisamos falar sobre o motor que sustenta essa transformação: a sua determinação interior. O conhecimento técnico é apenas a semente. A consistência é a água e o sol que farão essa nova densidade florescer. Este compromisso transcende o ato de lavar os cabelos. É uma declaração diária de prioridade, uma redefinição do seu relacionamento com o autocuidado. Não se trata de encarar a atenção redobrada ao couro cabeludo como uma tarefa extra na sua rotina já corrida, mas sim de elevá-la ao status de um investimento estratégico em sua longevidade estética e saúde integral. A verdadeira mudança se consolida quando deixamos de tratar o cuidado como uma mera obrigação cosmética e passamos a vê-lo como um ritual de honra ao nosso corpo, um compromisso inegociável com a nossa saúde futura. Pense nisso como a arquitetura da sua autoestima, onde cada ciclo de limpeza profunda, cada minuto dedicado à massagem e ao estímulo da microcirculação é um tijolo de força que você está adicionando à fundação. A paciência exigida nesse processo de restauração biológica não deve ser confundida com passividade. Pelo contrário, ela é uma forma ativa de esperar, um estado de vigilância confiante, sabendo que a biologia está trabalhando incansavelmente a seu favor para reverter a miniaturização, desde que você mantenha as condições ideais do solo. No entanto, inevitavelmente, surgirão dias em que o foco se desvia. Talvez uma viagem, uma rotina inesperadamente mais apressada ou até mesmo um pico de estresse momentâneo faça você negligenciar o ritual de purificação. O importante neste ponto crucial não é a falha em si, mas a sua resposta a ela. O erro humano é esperado, a desistência é opcional. Não permita que um deslize pontual se transforme em um pretexto para abandonar o projeto de saúde capilar. Em vez de se punir pela inconsistência de um dia ou dois, veja esse momento como um lembrete da importância do ritual. A jornada para o volume e a vitalidade robusta não é uma linha reta e imperturbável, mas sim uma série de curvas de aprendizado e retomada. Lembre-se sempre, a inflamação e o sufocamento folicular acumulado que geraram a queda não se instalaram em 24 horas. Foi o acúmulo de meses de omissão que causou a fragilidade. Da mesma forma, a recuperação completa é um processo cumulativo de microvitórias diárias, onde a consistência supera a perfeição. O poder reside unicamente em retomar imediatamente o compromisso com a base do folículo.
Quando você se permite retomar, você está reafirmando que a sua saúde é mais importante do que qualquer obstáculo momentâneo. Mais do que a densidade física do cabelo, o que realmente floresce com o sucesso desse novo protocolo é o seu senso de empoderamento. Quando você começa a notar aqueles fios novos, mais fortes e resistentes, brotando onde antes havia apenas rarefação, ocorre uma realocação psicológica da sua energia. O cabelo se torna o testemunho visível do seu autocuidado efetivo, a prova material de que você tem controle sobre processos que eram considerados incontroláveis. Consequentemente, essa renovação estética irradia para outras áreas da vida. A sensação de pentear uma cascata de fios robustos e fortes não é apenas um prazer cosmético. Ela redefine a maneira como você se apresenta ao mundo e, crucialmente, como você acolhe o processo natural de envelhecimento, não como uma resignação passiva, mas como uma gestão sábia e ativa dos recursos do seu corpo. Este é o legado de vitalidade que você constrói. Um corpo que resiste ao tempo com dignidade e força, porque você decidiu investir nele com discernimento e sabedoria. Para solidificar esta promessa, reserve um momento para a visualização. Feche os olhos por um instante e imagine-se daqui a 6 meses. O medo angustiante do ralo desapareceu. A escova de pentear permanece visivelmente mais limpa e o reflexo no espelho mostra uma textura capilar mais rica, um contorno mais definido e um brilho que vem da saúde interna. Essa não é uma fantasia inatingível reservada a poucos, é a recompensa direta da sua diligência aplicada. Não se prenda à memória nostálgica de como era o cabelo na juventude, mas sim no potencial inexplorado e latente do cabelo de hoje, e no que ele pode se tornar com a atenção e o carinho adequados. O primeiro passo nessa nova fase não é comprar outro produto milagroso, mas sim tomar a decisão inabalável de que a partir deste instante, a saúde do seu couro cabeludo é a sua prioridade máxima. Assuma, de forma plena e consciente, o controle total sobre esse ecossistema vital. Permita-se sentir a força que nasce da raiz, sabendo que você é a guardiã dessa renovação. Abrace esta jornada com coragem e determinação. A fragilidade é uma condição temporária que pode ser gerenciada, não uma sentença permanente. Seu cabelo está esperando pelo seu compromisso. O momento de começar é agora. Ao tecermos todas as nuances que desvendamos até aqui, percebemos que o desafio da vitalidade capilar na maturidade transcende o âmbito estritamente cosmético. Ele se revela como um espelho da nossa gestão interna e da nossa disposição em honrar as necessidades mais fundamentais do nosso corpo. A fragilidade que nos afligia, antes vista como uma inevitabilidade cronológica, dissolve-se, dando lugar à compreensão de que muito do que se perdeu resulta de uma falha de comunicação, um bloqueio sutil na matriz que nutre o crescimento. Compreender essa dinâmica desloca-nos do paradigma da resignação para o domínio da ação estratégica e informada. Diante da clareza que agora se estabelece, torna-se evidente que a arquitetura da renovação reside na fundação, no solo que sustenta. O investimento de tempo e foco na criação de condições biológicas otimizadas representa um divisor de águas. Não se trata de uma simples substituição de produtos, mas de uma reengenharia da rotina, onde o zelo e a atenção meticulosa à base se transformam no principal catalisador do reavivamento. É a confirmação de que os processos mais poderosos de recuperação e fortalecimento são frequentemente os mais acessíveis e, ironicamente, aqueles que mais negligenciamos em nossa pressa. A verdadeira alquimia, então, não está em ingredientes exóticos, mas na consistência com que aplicamos a técnica certa, removendo as barreiras que impedem a força vital de ascender e se manifestar plenamente. A implicação desse entendimento ressoa profundamente em nosso estado mental. O ato de cuidar daquela base, de desobstruir e estimular, deixa de ser uma tarefa, para se tornar um ritual de reafirmação de valor próprio. Cada momento dedicado a garantir que o ecossistema dermocapilar esteja purificado e receptivo é um investimento direto na nossa autoimagem e na nossa capacidade de enfrentar o envelhecimento com dignidade e vigor. A frustração gerada pela perda e a ansiedade sobre o futuro
dão lugar a um senso palpável de controle. A sensação de impotência se dissipa à medida que observamos os primeiros sinais de resposta biológica, um testemunho silencioso de que o corpo reage poderosamente ao cuidado intencional. Essa jornada de reestruturação nos ensina que a paciência, neste contexto, não é inação, é a sustentação paciente e firme de um esforço contínuo, enquanto a biologia trabalha em seu próprio ritmo. A densidade e o brilho que buscamos não são frutos de um evento isolado de cura, mas sim o resultado cumulativo de uma série ininterrupta de pequenos acertos. É como a construção de uma fortaleza. Os tijolos de hoje garantem a solidez de amanhã. É por isso que qualquer desvio ou obstáculo deve ser visto apenas como uma oportunidade imediata de recalibrar a rota, nunca como uma razão para o abandono. O compromisso de longo prazo é o verdadeiro elixir que transforma a fragilidade em resiliência. Refletir sobre essa trajetória de descoberta nos prepara para o próximo e derradeiro passo. Vimos o erro, compreendemos o mecanismo de interrupção e identificamos o caminho para a restauração. Agora, o foco migra da compreensão técnica para a incorporação psicológica. A diferença entre o conhecimento e a transformação reside na capacidade de fazer com que essa sabedoria se torne uma segunda natureza, uma parte instintiva do nosso autocuidado. Trata-se de internalizar que a vitalidade dos fios é um termômetro fidedigno da qualidade da nossa atenção e do nosso respeito pelas necessidades biológicas básicas do corpo. O volume e a força que anelamos são, em última análise, o reflexo físico de uma disciplina cultivada e de um abandono definitivo da crença de que a maturidade implica necessariamente declínio. Estamos à beira de selar esse compromisso, de transformar essa nova consciência em uma ação rotineira e irreversível, que não apenas recupera o que foi perdido, mas protege ativamente o potencial futuro de crescimento. Esta convergência de intenção, técnica e persistência é a chave que destranca a transformação, posicionando-nos não mais como vítimas do tempo, mas como gestoras ativas e empoderadas da nossa saúde e da nossa imagem. É nesse ponto de inflexão, onde a ciência encontra a vontade, que se consolida a promessa de uma renovação duradoura. A nossa jornada através da complexidade da queda capilar revelou uma verdade fundamental. Aquilo que tememos como decadência irremediável é, na maioria das vezes, um desequilíbrio tratável, fomentado por uma desatenção crônica ao ambiente que dá vida aos fios. Não estamos mais lidando com o destino cruel imposto pela idade, mas sim com a ciência da renovação. A imagem angustiante do ralo engolindo pedaços de nós se dissipa, substituída pela clareza de que o ciclo de crescimento estava apenas sufocado, silenciado por barreiras que nós, inadvertidamente, permitimos que se formassem. A verdadeira vitória não reside na busca por um milagre químico, mas na redescoberta da alquimia inerente ao nosso próprio corpo, que responde com vigor inigualável quando lhe fornecemos as condições ideais de pureza e estímulo. Essa mudança de paradigma, da resignação para a gestão ativa, é onde a transformação realmente se consolida. O hábito de incorporar a higiene profunda e a massagem estimulante do couro cabeludo, esse passo crucial e acessível, torna-se um ritual de poder. Ele é a nossa declaração diária de que nos recusamos a aceitar a fragilidade como inevitável. Ao invés de meramente lavar, passamos a purificar, a desobstruir e a despertar cada folículo adormecido. É um ato de inteligência biológica, onde a consistência e a paciência se convertem em força tangível, reescrevendo o código genético do enfraquecimento para o da resiliência. A força do novo volume não brota do acaso, mas da diligência com que nutrimos o solo. A implicação mais profunda dessa descoberta transcende a estética capilar. Ela nos ensina sobre a sabedoria do cuidado holístico, que os problemas mais visíveis frequentemente têm raízes invisíveis, e que a saúde de uma parte do corpo é inextricavelmente ligada à saúde do todo.
O cabelo que recupera a densidade é o testemunho visível do nosso compromisso interno com a integridade. Ele se torna o símbolo da nossa capacidade de autorreparação, uma prova de que a maturidade não precisa ser sinônimo de declínio, mas sim de uma sabedoria mais apurada sobre como governar o nosso próprio bem-estar. Não estamos mais em busca do cabelo da juventude, mas sim do cabelo mais forte e saudável que nossa versão madura e consciente é capaz de cultivar. O verdadeiro desafio agora não é técnico, mas de sustentabilidade emocional. É fácil abraçar um novo hábito quando a motivação está alta, mas a resiliência se manifesta na manutenção desse compromisso nos meses em que os resultados visuais ainda estão se formando lentamente. A nossa meta deve ser incorporar essa nova rotina de purificação e estímulo a um nível instintivo, como parte inegociável da nossa autoconversação diária. Lembre-se, o corpo se move na direção da nossa atenção. Se a atenção estiver focada na perda, a perda se intensificará. Se a atenção estiver focada no cultivo, o crescimento se manifestará. O que se inicia no próximo banho é mais do que uma lavagem. É um ritual de resgate da soberania sobre o próprio corpo. Cada ponta de dedo tocando e massageando o couro cabeludo é um reforço da mensagem: eu estou cuidando da minha fundação. Eu estou honrando o meu potencial de crescimento. O medo cede espaço à determinação e a ansiedade à expectativa calma e fundamentada. A partir de hoje, olhe